Em fevereiro e março de 1974, o escritor de ficção científica Philip K. Dick teve uma experiência mística com uma divindade que ele chamou de Valis. Nessa experiência mística, além de várias percepções sobre a natureza do tempo, sobre a natureza do nosso mundo, Philip K. Dick também começou a notar que seus livros eram muito mais do que ficção, que eles eram partes daquilo que ele chamou de meta-romance, que eles descreviam um quadro maior e um quadro que dizia respeito a toda a humanidade, uma verdade que nunca havia sido revelada e que estava sendo revelada através dos seus livros, através dele, mesmo quando ele ainda estava inconsciente disso. Inclusive ele distingue a sua vida, o antes e depois, do que ele chamou de 2374, como deixar de ser um agente inconsciente dessa entidade, dessa divindade, e passar a atuar como um agente consciente. Alguém que estava trabalhando para essa entidade. Foi o que ele fez de 74 até 82, quando ele, entre aspas, faleceu. Nesse período ele publicou um livro com esse nome, Valis, e no final do livro ele acrescentou um resumo do trabalho que ele iniciou em 1975, ou 76, logo depois das experiências místicas que ele teve, que ele chamou de a exegese, ou seja, uma análise pormenorizada, uma espécie de meditação, de contemplação daquela experiência, aonde ele levantou inúmeras explicações e teorias, às vezes conflitantes, às vezes complementares. Então ele faz um resumo dessa exegese, desse diário, que aparece no final do livro Valis com o nome de Tractatus, a Críptica Escritura. É uma série de aforismos, de declarações, sem grandes explicações. Mas o que basicamente pode ser entendido do próprio romance e da própria experiência do Philip K. Dick é que ele entende, assim como Jacob Boehme antes dele, o grande místico alemão, que a causa do mal não se encontra no ser humano, não se encontra na natureza. Aconteceu uma crise primordial na própria base do ser, ou seja, o universo se fendeu entre positivo e negativo porque algo aconteceu nas entranhas de Deus. Digamos que uma parte de Deus caiu, uma parte de Deus perdeu a comunicação com a outra. E não, ao longo dos séculos nós tivemos contato com uma parte de Deus, mas não com uma outra que estava perdida até mesmo para ele. Consequentemente, Deus se torna a origem do mal, ainda que não voluntariamente, mas se torna a origem do mal. Os homens são pecadores ou adoecidos porque essa falha primordial está em Deus. Eu sei o quão blasfemo isso parece. Eu sei. Eu sei o quão incômodo isso parece. Eu sei que parece coisa do demônio. Porque nós aprendemos a enxergar uma perfeição incontestável em Deus. Nós aprendemos que Deus é puramente luz, puramente bondade, puramente perfeição. E aprendemos ao sacrifício do nosso próprio intelecto, da nossa própria razão, fazer com que coexista esse mundo cheio de absurdos, de injustiças, de horrores, com esse Deus que é todo poderoso, todo sábio e todo perfeito. Existe uma barreira, existe uma censura que impede que nós consigamos olhar para dentro de Deus e perceber que os problemas do universo, que a imperfeição do universo não fazem parte de um plano de um Deus sábio, mais sábio do que nós, e que a gente só não entende por que as coisas são assim. Não, realmente é uma falha, é um defeito de verdade. A dor que você sente diante do mal, diante do sofrimento, diante da injustiça, o sofrimento pela morte, pela perda, tudo isso é real. Um dia essas coisas não serão explicadas e aí você vai
mesmo tendo perdido, vai falar: ah, não, agora eu entendi a vontade de Deus. Não há nenhuma vontade, nenhum plano nisso. O mal é real, o sofrimento é real. A única resposta para o sofrimento é eliminá-lo. A gente não aprende nada sofrendo. Você pode aprender apesar do sofrimento. Eu tenho certeza que você também conhece um monte de gente que sofreu, que passou por situações terríveis e não ficou mais humilde, não ficou mais sábio e não ficou mais forte. O sofrimento não tem sentido, ele não tem razão. A nossa obsessão em encontrar explicações para o sofrimento é justamente aquilo que não pode existir, não pode fazer sentido. A dor não faz sentido, né? As rachaduras no cosmos, na vida humana, na natureza, elas estão todas aí, porque a base do ser está rachada. E eu sei que isso é chocante, mas por outro lado, Philip K. Dick entendeu, como Jung também entendeu, que o ser humano tem um papel fundamental, embora ele não seja o autor do mal, nem a única fonte do mal, ele tem um papel fundamental em corrigir essa falha, em saná-la. E isso fica para um outro assunto, para um outro dia, um outro áudio. Então, esses aforismos do Tractatus, um deles, o 38, diz o seguinte: por perdas e tristezas, a mente aqui é Deus, acabou se tornando louca. Logo nós, como partes do universo, o cérebro, somos parcialmente loucos. Ele diz que esse dano que aconteceu à mente, que fez com que ela passasse por tristezas e perdas, e aí quando você fala em perdas da mente, obviamente você está falando de perdas de dados, perdas de informação. Ele descreve essas perdas nos aforismos anteriores. Que por perdas e tristezas a mente se tornou louca. E nós, como parte da mente, ou seja, o cérebro, quer dizer, nós somos o hardware, né? Somos parcialmente loucos. Porque se o software está com problema, mesmo que o hardware estivesse funcionando muito bem, o software vai funcionar nele mal, parcialmente mal ou muito mal. Na minha página no Facebook, eu fiz várias traduções da exegese de Philip K. Dick. E as fiz com postagens, títulos, uma delas chamada Hieróglifos Pop. E o que o Philip K. Dick fala sobre essa loucura parcial? O que deve ser percebido é que a bipolarização do divino e do lixo é uma loucura parcial. A gente já falou muitas vezes do lixo aqui, eu falei muitas vezes do lixo lá. O que é o lixo? Se você quiser entender o que é o lixo, imagine, por exemplo, o Olavo de Carvalho falando que qualquer pessoa que passe alguns minutos assistindo Matrix ou Exterminador do Futuro se torna imediatamente um imbecil. Ao passo que você deve ver a profundidade de Dom Casmurro, ao passo que você deve meter-se infinitamente em todos os silogismos aristotélicos e escolásticos e tudo mais. A cultura que se afirma erudita olha para o cinema, para a ficção científica, o Olavo também já falou, eu não lembro o que ele falou de ficção científica, mas eu lembro dele dizer que é uma idiotice, que é uma perda de tempo, porque a verdadeira literatura se baseia pelo princípio da verossimilhança, né? Que se há um problema, aí até cito Dom Casmurro, eu acho, e ele fala que tem um problema entre o casal, e aí não desce um alienígena e resolve o problema, não, tem que passar o trajeto daquilo que aconteceria no mundo real, ou seja, uma chatice, um porre, né? Aquele tipo de coisa que você estuda ou porque a escola manda, ou porque você tem realmente uma vocação, né? Você é um professor, deseja ser um profissional ligado a esse tipo de literatura, ou porque a escola manda, ou porque de fato você tem uma vocação, ou porque você quer se masturbar intelectualmente e falar: oh meu Deus, na minha biblioteca tem Crime e Castigo. Uma vez por ano eu leio Dostoiévski,
né? Então o lixo é tudo que fica fora disso. O rock and roll, que os conservadores dizem que faz mal para as pessoas, os quadrinhos, que são infinitamente menores do que o Alcorão, do que a Bíblia, os filmes, né, que são uma arte muito popular, a não ser que você mate o seu protagonista para concorrer ao Oscar. Agora você precisa de mais que isso para concorrer ao Oscar, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. E a ficção científica, que é talvez, junto com os quadrinhos, o patinho feio dos patinhos feios. Isso é o lixo. Mas o Philip K. Dick fala que aquela loucura que nos atingiu parcialmente é justamente a bipolarização entre o lixo e o divino. Ou seja, lixo está num polo e no polo oposto está o divino. É assim que todo mundo pensa, é assim que todo mundo vê, porque nós estamos parcialmente loucos. Então nós colocamos filosofia acima de poesia, nós colocamos Platão acima de Jack Kirby, e aí seguimos, tecendo as nossas filosofias, desenvolvendo nossos sistemas políticos e tornando a vida mais infernal a cada século. Aí o texto continua. Reintegrá-los é sanidade real. Eu sei que as pessoas nos ouvem e pensam, vocês são loucos, vocês são irresponsáveis, vocês são malucos. A gente pensa justamente o contrário. A reintegração do divino e do lixo é a sanidade, ou seja, nós fomos curados da nossa loucura. Isso não quer dizer que nós entendemos que a cultura erudita, que o intelectualismo são coisas desprezíveis. Nós só passamos a entender que elas são coisas secundárias, que elas são o que Paulo chamou de sabedoria humana. A sabedoria de Aristóteles, de Platão, as obras de Machado de Assis, do Ariano Suassuna, elas são sabedoria terrena. E elas têm o seu lugar como sabedoria terrena. E isso não foi algo que nós fizemos a nós mesmos. Foi algo que foi feito em nós. Nós fomos curados. Nós recebemos sanidade. A sanidade que para o mundo, também citando o apóstolo São Paulo, é loucura para os homens. Como o apóstolo São Paulo fala para os cristãos de Corinto, os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam sinais. As pessoas buscam maravilhas ou buscam teologias, mas nós somos salvos pela loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Parece loucura, mas é sabedoria. E ele continua, quando reintegrados, os dois reinos acabam por formar uma linguagem, hieróglifos de Deus, o que é uma surpresa. E daí vem todas as conexões que tantos além de mim estão fazendo. Tantos especialistas que estão surgindo no sincromisticismo estão fazendo. E quando essa reintegração acontece, você começa a entender como a mente de Deus funciona. Você começa a ouvir a voz de Deus. O que é que Ele está dizendo para você? Esse canal existe para comunicar isso. Aquilo que nós estamos ouvindo, a linguagem que estamos nos surpreendendo ao descobrir e que, uma vez comunicada, também curará vocês. E ele termina dizendo: o elemento divino organiza. E o elemento lixo é aquele que está organizado, ou seja, o elemento lixo deixa de ser apenas produto, deixa de ser apenas demanda de audiência, e eles vão se organizando como fonemas dentro de uma linguagem. Eles vão se estruturando para dizer algo, para comunicar algo. Pelo próprio elemento divino, eles se tornam muito mais do que escritura. Eles se tornam a própria palavra de Deus. E deixa eu te dizer, meu irmão, ela só pode acontecer na cultura popular. Porque ela não tem como acontecer
de cima para baixo, como normalmente acontece da academia para baixo. Ela não pode vir de uma elite. É ali que a gente procura, no fim das contas. O cara pode ser religioso, ele pode ter todo o consolo lá aos domingos na igreja, mas é na cultura pop que ele passa a maior parte do tempo dele. Eu acho um barato. Quantos canais de católicos tem no YouTube falando sobre séries, falando sobre mangá, de católicos ou cristãos, mas que não estão falando de teologia, não estão falando de Bíblia, não estão falando de religião, estão falando de cultura pop. Ah, é porque é o que dá dinheiro. Tem mais do que isso, cara, porque as pessoas se engajam na cultura pop de um lado ou do outro. É muito mais do que isso. Então você quer saber o que é o canal Nova Gênesis? Um grupo de pessoas que foi curado da loucura e que agora, como loucos, anunciam aos outros a linguagem de Deus.